Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é nosso fiel participante desse nosso momento de reflexão pelo site da nossa diocese, hoje e durante esse mês de julho, eu quero te convidar a refletir sobre algo um pouquinho mais exigente. Nós vamos falar sobre dízimo, porque na Igreja do Brasil, durante o mês de julho, se dedica uma especial atenção ao dízimo. E essas orientações, indicações que eu vou partilhar com você aqui, é algo que nós bispos refletimos na 54ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, no mês de abril. O dízimo não é novo, ele é bíblico, e na Igreja do Brasil foi retomado com muito empenho desde a década de 50 do século passado. A intenção, com essa reflexão, também aquela feita pelos bispos na Assembleia, é reafirmar a importância de garantir o sentido comunitário do dízimo. Enfim, nós podemos dizer uma palavra muito simples, não vamos ver o dízimo como um imposto, como os municípios, os estados, a federação exige dos seus cidadãos, mas vamos procurar entender o sentido comunitário do dízimo. Então, o fundamento do dízimo se encontra na Sagrada Escritura. A sua fundamentação primeira é a compreensão de que Deus é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Ele é o proprietário da terra de onde provém o alimento. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Nós podemos conferir isso no livro do Levítico, capítulo 25, versículo 23, também no Salmo 24, versículo 1. Quando eu contribuo, partilho com o meu dízimo, eu estou, de algum modo, entregando a Deus, segundo a concepção bíblica, parte daquilo que Ele me dá, e reconhecendo que tudo vem dEle, da sua bondade, da sua providência. Nós podemos ler isso também em 1 Crônicas 29, versículos 11, versículo 14. E por reconhecimento e gratidão nós fazemos isso. E, então, por isso nós procuramos, conforme diz a Sagrada Escritura, dar o melhor do que temos. Nós podemos conferir essas expressões, esses sentimentos em 1 Samuel 2, 29, como também em Malaquias 1, versículos 6 a 14. Atitude de reconhecimento. Querer oferecer a Deus parte de tudo que Ele me dá e dar o melhor. Né? Se a gente lembra da oferenda desde o início da Sagrada Escritura, nas primeiras páginas da Bíblia, a oferta de Caim e de Abel. Abel oferecia o melhor dos produtos da terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a partilha dos bens praticada pelos discípulos de Jesus, mesmo não sendo formalmente chamada de dízimo, oferece um referencial importante para essa nossa prática e para a nossa compreensão acerca do dízimo. Os evangelhos, eles narram a experiência de pessoas que tiveram a graça de encontrar Jesus e que a partir disso decidiram entregar parte de seus bens para o Senhor. Nós destacamos isto naquelas mulheres, naquelas discípulas que, como diz Lucas no capítulo 8, versículo de 1 a 3, ajudavam Jesus e os discípulos com seus bens. Entre os discípulos de Jesus havia também uma bolsa comum, como nós lemos lá no episódio da traição de Judas, em João 13, 29, no lava-pés. E nas primeiras comunidades cristãs, o que cada um possuía era posto a serviço dos outros. Desse modo, os bens pessoais se tornavam também comunitários por livre decisão. Nós podemos ler isto no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, onde se descreve a experiência das primeiras comunidades cristãs. Então, a partilha não era imposta pelos apóstolos, mas era a expressão natural do amor que as pessoas, esses cristãos, tinham a Jesus Cristo e aos seus irmãos. Então, eles eram perseverantes, diz o texto dos Atos dos Apóstolos, em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na oração, na partilha dos bens e na fração do pão.
Nos escritos paulinos, encontra-se um ensinamento que pode iluminar e ajudar muito a nossa compreensão acerca da prática do dízimo. O apóstolo ensina que cada fiel deve dar como dispõe o seu coração, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Então, esse percurso bíblico, feito muito rapidamente, nos ajuda a perceber a consciência, nos ajuda a formar a consciência do dízimo como atitude de gratidão e de reconhecimento a Deus. Então, uma frase bonita, um pensamento bonito. A decisão de contribuir, de partilhar com o dízimo, nasce de um coração agradecido. Quem tem um coração agradecido não terá dificuldade de se tornar um dizimista. E, ao mesmo tempo, essa gratidão é fruto da experiência do encontro com o Deus da vida, com a experiência da beleza da sua presença amorosa no dia a dia da nossa vida. Então, nós, os bispos do Brasil, fundamentados nesta rica tradição bíblica e eclesial, nós definimos, então, o dízimo como sendo a contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente a sua sustentação e, ao mesmo tempo, a solidariedade com as outras igrejas. E mais um pontinho que gostaria de partilhar. O dízimo, ele tem 4 dimensões: religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Então, ele tem por finalidade, a partir dessas 4 dimensões, colaborar para a realização do culto divino e da evangelização. É a dimensão religiosa do dízimo. Depois, prover também o sustento do clero, dos outros ministros, dos funcionários, enfim, a vasta obra de evangelização que reclama, que exige também recursos. Essa seria a dimensão eclesial do dízimo. Mas, ao mesmo tempo, manter também as obras caritativas, o socorro às pessoas, aos mais pobres, é a dimensão caritativa do dízimo. E, por fim, colaborar também, se sentir responsável pela igreja missionária, pelas áreas de missão, pelos lugares que precisam também da nossa contribuição, como nós recebemos tanto das igrejas da Europa, da América do Norte, durante tanto tempo. Então, essas 4 dimensões do dízimo. O processo de implantação do dízimo, ele aprofunda a consciência da nossa pertença a uma igreja particular. Ou seja, eu não sou só aquele que recebe, eu também contribuo, eu me sinto corresponsável. Entre os elementos importantes de motivação para a prática do dízimo, permanece para os fiéis aquela de contribuir com o dízimo, consciente de que a atuação dos ministros ordenados e o seu envolvimento na vida das pessoas, da comunidade, no dia a dia é algo importante. Então eu quero colaborar, eu quero ajudar. Depois também outro elemento importante é que a atuação coerente, o testemunho de fé dos agentes de pastoral, especialmente dos membros das nossas equipes paroquiais, é muito importante para dar credibilidade aos nossos dizimistas. E, por fim, também pensar que a gestão participativa, transparente dos recursos recebidos do dízimo, isso também cria uma relação de confiança. É preciso prestar conta, é preciso que nossos dizimistas saibam aonde é usado o dinheiro do seu dízimo. Também a experiência de colaboração fraterna com as comunidades ou paróquias da mesma igreja particular que passem por necessidades ou outras comunidades mundo afora. Então, tudo isso também somado com essa experiência, essa colaboração missionária, e isso nos convence cada vez mais que é importante ser dizimista, ser corresponsável pela evangelização da igreja. Então, essas orientações que eu partilhei brevemente com você e com as nossas comunidades, elas são uma referência, né? São uma motivação para também o seu empenho, para o meu empenho de conversão pastoral e de renovação comunitária, para que isso aconteça cada vez com mais intensidade.
Então, nessa hora missionária, que a igreja é convidada, convocada pelo nosso Papa Francisco a sair, ser missionária, nós, Igreja do Brasil, nós renovamos vigorosamente a nossa opção pelo dízimo como forma habitual de manutenção das nossas comunidades e de toda a nossa ação evangelizadora. Pois então, você venha também a ser dizimista, acredite e expresse a sua gratidão, seu reconhecimento ao Deus que te oferece tudo. E com a bênção dele, permaneça feliz e realizado na sua vida, na sua comunidade. Deus te abençoe.